Pena de quem acredita que futebol é só diversão, é alegria, é torcida, é negócio. Não é não. Futebol é muito sério, causa até assassinato. E o crime mais hediondo do futebol brasileiro envolvendo jornalismo e dirigente de futebol, infelizmente, não foi exposto para todo o país. Mas o canal vai mostrar detalhes desse absurdo. Valério Luiz, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Cosme, a oportunidade de estar aqui falando no seu canal, um canal com tantas pessoas que acompanham, um canal tão sério. E eu tenho certeza que é uma excelente oportunidade para mostrar realmente o absurdo que aconteceu para um número maior de pessoas. Explica o que aconteceu com o seu pai. Meu pai era um jornalista esportivo, né? Tinha 35 anos de carreira lá no estado de Goiás, filho de um outro jornalista esportivo também. Meu pai tinha o mesmo nome que eu, me chamava Valério Luiz, né? Me chamo Valério Luiz de Oliveira Filho. Meu avô se chamava Manuel de Oliveira, conhecido pela alcunha de Mané, né? Mané de Oliveira. Tinha mais de 50 anos de jornalismo lá no estado também. E chegou também a cobrir Copa do Mundo, tinha uma carreira longeva aí na crônica esportiva do estado, né? E no ano de 2011, 2012, né, meu pai começou a fazer algumas críticas na televisão, especialmente às campanhas do Atlético Clube Goianiense, que vinha de uma ascensão meteórica, né? Ali em 2005 estava praticamente fechando as portas, e aí de repente entrou novos grupos de investidores no clube, novos dirigentes e tudo, e saiu da Série B do Campeonato Goiano, foi para a Série A do Campeonato Goiano, saiu da Série C do Brasileiro. Em 2010, 2011 já estava ali na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas em 2012 estava enfrentando uma má fase, meu pai criticando, né, a atuação do Atlético e atribuindo principalmente aos dirigentes, especialmente a um dirigente chamado Maurício Sampaio, que era vice-presidente do clube, né, denunciando que estava utilizando o clube para projetos pessoais de poder e tudo, para negociações alheias aos melhores interesses do clube, por isso que determinados jogadores estavam jogando, prejudicando o clube. E em razão dessas críticas, né, que meu pai tecia na televisão, ele acabou sendo assassinado no dia 5 de julho de 2012, às 2 da tarde, na porta da rádio que ele trabalhava. Ele terminou um programa esportivo, que era ali de meio-dia a 2 da tarde, saiu na porta da rádio, foi assassinado ali na porta da rádio com 6 tiros. Né? E aí as investigações concluíram que a motivação realmente foi as críticas que meu pai fazia ao Atlético Clube Goianiense na televisão e no rádio. Ele tinha um programa de televisão e no rádio. De forma que, realmente, ao que se tem notícia, é o único e primeiro caso, pelo menos no Brasil, sim, de assassinato de jornalista por razão de críticas ligadas ao esporte. Porque, geralmente, jornalistas que correm mais risco denunciam violência policial, política, né? Mas acaba sendo também, só que por trás do manto do futebol, né? Mas críticas direcionadas, pelo menos aparentemente, ao futebol, é o primeiro caso. O seu pai disse uma frase muito forte, que caberia processo ou não, mas enfim, mas no máximo um processo se a gente estivesse num país civilizado, quando ele critica dirigentes, dizendo que quando o navio começa a afundar, os ratos são primeiro a sair. E um dirigente tomou a frase para ele e conta o resto, por favor. Sim, essa frase foi a gota d'água, né, de uma série de... Meu pai já vinha fazendo críticas no primeiro semestre de 2012, dizendo que o Atlético estava sendo utilizado para lavagem de dinheiro, né? Porque havia na época uma operação Monte Carlo, que tinha sido estourado há pouco tempo. Sim, né? É verdade. Em Goiás. E havia comentários de que havia dinheiro do Carlos Cachoeira lá dentro do Atlético. Que era um bicheiro. Né, que era um bicheiro. Comentava que... Aí apareciam as denúncias no programa, por exemplo, houve um programa em que falaram que os muros do Atlético amanheceram pichados. Aí ele era o único que tinha coragem de observar alguns detalhes e falar, né? Falou, olha, isso aí não é pichação, isso aí eles pintaram, porque realmente não era spray, né? Então o Atlético não tem segurança, então querem dizer que aquilo que mandaram fazer aquilo ali, não era uma pichação espontânea. E os nomes que estavam sendo xingados no muro do Atlético
eram nomes de jogadores que o Maurício Sampaio não gostava, né? E o seu aliado lá, o Watson Batista, não gostava. Eram nomes de jogadores xingando dirigentes que o Sampaio não gostava, né? Então ele falava, ó, tudo indica, tá xingando todo mundo aí, menos o Maurício Watson. E ao que parece, isso aí foi uma coisa mandada, orquestrada, porque foi feito com tinta e demorou muito tempo para fazer. Então ele falava, né, ou seja, na prática falando que o Maurício Sampaio tinha mandado pichar os muros do próprio time, com o nome de jogadores e dirigentes que ele não gostava, para intimidar essas pessoas, né, para forçá-las a sair, para forçar a romper contrato, para intimidar outros dirigentes com quem ele estava disputando espaço dentro do Atlético, né? Então falava, na época o Atlético tinha, especialmente o Maurício Sampaio, tinha uma rixa grande com a Federação Goiana de Futebol, porque ele queria tomar a Federação Goiana de Futebol, né? Tomar como? Virar presidente? Sim, sim. Isso Mas aí. Como? Com Ele eleição? pretendia enfraquecer o grupo, né? Que controlava a Federação Goiana de Futebol para montar uma chapa e tentar se eleger não necessariamente ele presidente, né? Sim. Mas colocar alguém do grupo deles na presidência da Federação Goiana de Futebol. Como efetivamente tentaram. Mesmo após o homicídio, eles fizeram uma chapa e tentaram eleger um presidente da Federação Goiana de Futebol. Mas não tiveram força para isso, né? Então essas críticas iam minando os interesses, né, do Sampaio e do seu grupo ali, né, que estavam utilizando o futebol para... estavam tentando dominar, né, o futebol goiano. E aí meu pai tomava partido da federação, falava, olha, vocês... houve uma final em 2012 em que o Atlético disse que a arbitragem roubou o jogo pro Goiás, né? Falou que a Federação Goiana só escalava árbitros que roubavam pro Goiás e tudo. E meu pai pegou um histórico de partidas entre o Goiás e o Vila, entre o Goiás e o Atlético, e viu que o histórico estava mais ou menos equilibrado e falou, como que você disse que está roubando pro Atlético, né? Vocês querem que a federação faça o quê? O problema é que vocês são acostumados a comprar resultado. Assim? Seu pai falava assim? Falava. Aí ele falou da ocasião também. Como numa ocasião lá no Piauí, né, em que vocês tentaram comprar um jogo lá do Barras, que era uma situação em que o Atlético estava no quadrangular final da Série B e ia subir para a Série A. E aí, se ganhasse desse Barras do Piauí. E aí, aparentemente, descobriram a tentativa de compra de jogo, porque eles não compram o jogo, o time inteiro. Eles tentaram comprar o goleiro e o técnico. Mas seu pai tinha prova disso? Ele disse que viu. Né? Ele viu. Ele disse que viu. E aí... E demitiram, mas assim, a história bate. De fato, trocaram o técnico em cima da hora, trocaram o goleiro, e aí o Barras ganhou e o Atlético não... Quer dizer, evitou esse... Não subiu, essa possível ação. Agora, o processo... Você é professor universitário, você formou em Direito. Até por conta do que aconteceu com seu pai, você mudou a área do Direito. Por que levou-se 12 anos e por que chegou à condenação do dirigente do Atlético Goianiense? Como é que a justiça teve essa convicção? De onde? Explica, por favor, todo o processo e principalmente por que levou-se 12 anos. Pegando isso, do fim dessa pergunta, né, inclusive, que depois de todas essas críticas, o Maurício Sampaio e um diretor de relações lá, o Urzeda, que era policial militar, coronel, falaram que iam sair do Atlético. E aí foi nessa ocasião, comentando a saída deles, que o Atlético estava em vias estava indo para o rebaixamento, que ele falou essa frase como uma expressão, né? Quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora. E, então não foi uma frase assim, completamente sem contexto, né? Sim. Foi forte, mas tinha todo um contexto ali. E caberia um processo? Poderia caber um processo. Se você se sentir ofendido? Sim. Mas foi uma frase que repercutiu bastante, né? E aí realmente foi tida como uma gota d'água para eles realmente praticarem a execução. E a investigação veio de forma rápida, né? Porque o crime realmente causou uma repercussão grande ali em Goiânia. Meu pai e meu avô, pessoas muito conhecidas, e especialmente por causa de algumas imagens ali, como foi bem na porta da rádio, então... Conta o dia, por favor. Sim. A rádio fica numa região onde as televisões são todas muito perto ali, né, as emissoras. Então, as emissoras chegaram quase que imediatamente. E, de minha parte, eu estava em casa, que também não fica longe, né, e recebi uma ligação
que era da minha madrasta me ligando, e raramente me ligava, então já estranhei aquilo. Aí atendia, estava em prantos, assim, Valerinho, vem aqui para a porta da rádio, pelo amor de Deus, seu pai tomou um tiro. E desligou. E aí tentei retornar para ela, não atendia. Aí eu liguei para o Pedro Gomes, que era o administrador da rádio. Aí eu liguei e falei, Pedro, que história é essa? Meu pai tomou um tiro. Ele falou, onde você tá? Eu falei, estou em casa. Então, vou mandar um carro da rádio te pegar aí, que seu pai tomou uns tiros aqui. Ele já colocou no plural, né? Eu já fiquei preocupado. Aí eu pensando, na época de 2012, eu não tinha smartphone ainda, porque senão provavelmente eu teria visto as mensagens na internet. Pela internet e tudo, né? Mas não tinha. Então, eu fiquei na porta de casa, realmente esperando o carro da rádio chegar. O carro da rádio chegou. Aí algumas coisas ficam gravadas, né? Eu lembro que o carro era um pequenininho. Aí tava com o motorista, tava a diretora financeira da rádio no banco de trás e o banco do passageiro vazio. E aí, quando eu entrei no banco do passageiro, ela colocou a mão no meu ombro, assim, tipo, meio que com uma condolência, né? Eu já sabia que alguma coisa muito grave tinha acontecido. Aí, no caminho, muita gente me ligava, mas ninguém falava nada. As pessoas só perguntavam, oi, e aí, como é que você tá? E tudo, mas ninguém verbalizava, né, o que tinha acontecido. E aí, quando a gente estava chegando, o carro foi pegar a esquerda para entrar na rua, né, onde foi, tipo, naquela rua da rádio. Só que não teve como ele continuar, porque já estava cheio de gente. E aí o carro parou na esquina e eu fui continuando o caminho a pé. Aí no que eu fui continuando o caminho a pé, de uma esquina até a outra, que é onde é a esquina da rádio, aí, à medida que eu fui caminhando, foi aparecendo aquelas faixas, né, amarelas, que eles já colocam. Da polícia, que eles colocam para isolar cena de crime. E uma cena que ficou, que foi muito veiculada, que é que quando eles atiraram no meu pai, ele estava dentro do carro já. O carro estava bem na porta da rádio, ele saiu, entrou dentro do carro, e aí o motoqueiro veio, emparelhou a moto do lado do vidro e atirou 6 vezes. E aí ele ainda teve uma reação de tentar escapar, de tentar fugir. Então ele desengatou o carro. Então o carro seguiu pela diagonal na rua, pulando assim, bateu no carro da frente e ficou parado na diagonal, no meio da rua. E alguém, depois a gente descobriram quem, foi lá e abriu a porta do carro. E aí, na hora que abriu a porta do carro, ele caiu pro lado, né? Dentro do carro, e na hora que abriu a porta, o pé dele ficou para fora. Então, quando eu cheguei, tava essa cena. Tava o carro na diagonal, com as duas portas abertas já, os vidros todos traçalhados de bala, e ele deitado lá dentro com o pé para fora. Né? Que é uma imagem bem perturbadora, assim, que eu lembro que eu fixei no tênis que ele tava, que eu lembro que era o tênis que ele tinha saído de manhã, né? E meu avô chegou logo em seguida. Quando meu avô chegou, eu tava lá. E aí meu avô gritava, chorava muito. Ele gritava, eu sei quem foi. Não foi isso? Ele falava. Gritava, chorava muito, gritava e caía no chão. Então, foi uma imagem muito, muito chocante, assim, né? Então, porque ele tinha aquela voz de radialista, né, mesmo, né? Então, o grito dele era uma coisa que cortava, assim. Então, era uma coisa que quando foi veiculada, assim, causou uma comoção muito, muito grande. E ele falou porque as pessoas ficam falando assim, como se a polícia tivesse que ter uma... Gente, você adotar linhas investigativas não significa que você está sendo parcial, entendeu? Porque você segue investigações de acordo com os elementos que existem, né? Você não tem como se investigar o que não existe. Então geralmente na investigação, geralmente as primeiras provas são as testemunhais. Você ouve, né, as pessoas próximas do fato, as pessoas próximas da vítima, né, tudo. E aí ouviram praticamente todos os jornalistas do estado de Goiás nesse inquérito. O inquérito levou 8 meses. 8 meses. 8 meses. E todos relatavam a mesma coisa, né? De que havia críticas muito contundentes do meu pai contra o Atlético, de que o Maurício Sampaio era um cara violento, de que... Que prova tinha que o Maurício era violento? Ele já perseguiu o vice-presidente da CBF no estado de Serra Dourada para bater nele. Conta que eu não sei. Foi. Isso foi uma coisa que meu pai falava, inclusive. O que aconteceu? Teve uma época, quando antes da Copa,
Goiânia estava tentando ser uma subsede da Copa do verdade, Mundo. sim. Da Copa do Mundo. 2014. E aí a CBF tem vice-presidentes regionais, né? Verdade. E aí tinha um vice-presidente regional lá pro Centro-Oeste, chamado Weber Magalhães. Sim. E eu não sei que confusão que ele arrumou com o Maurício Sampaio dentro de Serra Dourada, mas o Maurício, sempre com seguranças, que eram esses que foram os executores depois, né? Saíram correndo atrás desse Weber Magalhães para bater nele dentro de Serra Dourada. Ele teve que sair, o vice-presidente da CBF teve que sair fugido de lá. E briga de torcida sempre, muitas vezes ele estava envolvido também. Né? Com as torcidas organizadas? É isso? Houve uma denúncia uma vez que chegou no programa do meu pai de que ele e os seguranças dele estavam batendo no torcedor do Vila Nova num jogo entre o Atlético e o Vila, né? E aí o jornalista amigo nosso, André Isaac, e o Daniel Santana foram lá no Serra Dourada para fazer uma investigação, ou seja, para ir atrás das câmeras. Isso foi algo que a gente até levou pro júri, como um episódio meio cômico, assim, que eles foram contar pro meu pai que eles iam fazer a investigação disso, e meu pai ficou rindo deles, falou, gente, porque o diretor do Serra Dourada era indicado por eles, né? Um tal de... esqueci o nome dele agora. Mas era um policial militar que era do grupo deles, tinha sido indicado por eles. E meu pai falou, vocês nunca vão conseguir essas câmeras. E, de fato, eles tinham as imagens de Serra Dourada inteiro, menos do lugar onde teria acontecido a agressão. E como é que foi essa linha de investigação? Porque eu acompanhei uma entrevista sua com o principal investigador do caso. Ele falou que não poderia ter sido mais detalhado. E as evidências eram muito fortes. Me explica, por favor. Sim, crimes de mando, né? Quando esses crimes que alguém tem um mandante do crime, que a gente chama de autoria intelectual de crime, né? A prova sempre depende realmente de coisas muito técnicas, porque quem manda matar nunca vai assinar um ofício, né? Então nunca vai ter uma prova documental, sim. Dificilmente vai ter uma gravação da pessoa falando vai lá, mata, né? Então você tem que desenhar toda a conjuntura para que você possa provar que realmente aquela pessoa que fez aquilo. Nesse caso, quebras de sigilo telefônico e telemático foram muito importantes, né? Porque a investigação identificou, por exemplo, que 3 dias antes do crime foi habilitado 2 números, né? 2 números habilitados no mesmo dia, 3 de julho de 2012, no mesmo CPF, né? Isso, um réu... Existe um réu, confesso, né? Que é o Marcos Vinícius. Um réu já tinha apontado isso. Um dos réus. E aí eles verificaram que realmente, né? 2 números foram habilitados no dia 3 de julho de 2012, no mesmo CPF. Foram atrás do CPF, né? De quem era o dono desse CPF. E era uma pessoa que mantinha relações comerciais com o Urbano. Quem é o Urbano? O Urbano era uma espécie de braço direito do Maurício Sampaio, né? Pessoas que têm muito dinheiro, às vezes, têm essa figura. Que é bom contextualizar as pessoas também, né? Que o Sampaio é historicamente conhecido em Goiás como uma pessoa muito rica, né? Dono de cartório? Ocupou um cartório por muitos anos, né? Aí depois entrou para o clube de futebol, durante um tempo foi dono de rádio também, né? Então, uma pessoa de muitos meios. E ali... e essas pessoas costumam ter essa figura, que é o do cupincha, do braço direito. Mais ou menos como o Macarrão era para o goleiro Bruno, sabe? Esse tipo de figura, né? Então, o Urbano era isso ali para o Maurício Sampaio. Faz tudo para ele. Faz tudo, né? Então, esse era o Urbano. Então, o Urbano... e o Marcos tinha falado o quê? Falou, o Urbano, para se comunicar com o executor no dia do crime, ele pegou um cheque que estava com ele, habilitou 2 chips, e um ficou com ele e outro ficou comigo, o Marcos falando. E no dia do crime, o Figueiredo, o policial militar que executou, passou lá no meu estabelecimento, pegou esse celular e levou. E a investigação viu exatamente isso, entendeu? Eles viram 2 números habilitados exatamente 3 dias antes. No CPF, os 2 no CPF de uma pessoa que realmente emitiu um cheque para o banco. Aí foram ver os deslocamentos desses números, né? E as ligações. Esses números foram habilitados 3 dias antes do crime e no dia do crime foram desabilitados. E se comunicaram exclusivamente entre si e exclusivamente na cena do crime. Ou seja, foram os números utilizados para a comunicação realmente entre
o Urbano e o executor, né? Aí um número estava na frente da rádio. Ou seja, era o do Urbano, né? E o outro se movimentando da torre do estabelecimento do Marcos Vinícius, do açougue do Marcos Vinícius, até a cena do crime. Então você pega toda essa dinâmica, né? E aí você fala, mas como saber que realmente era o Urbano que estava com esse celular lá? Aí a prova testemunhal era farta, né? Todos os jornalistas sabiam quem era o Urbano, porque já tinham entrevistado o Maurício Sampaio e falavam que ele estava lá na cena do crime. E mais, ele não tá, ele argumenta que o Maurício Sampaio tinha um imóvel na frente da rádio. Sim. Um pouquinho antes do crime, o Urbano se mudou para lá. E aí o álibi dele é que não, ele não estava lá para vigiar a Valéria, ele morava lá. Só que na hora que meu pai saiu da rádio, ele não estava dentro de casa, ele estava postado na esquina, esperando meu pai sair. E aí isso tem testemunhas, né? E aí quando meu pai saiu, aí tem um registro da ligação dele para o Figueiredo, que já estava a alguns metros de distância, e aí uma ligação de 10 segundos, às 13h59, que é a ligação da ordem de execução, né? E aí quem abriu a porta foi ele, o Urbano, né? É que eu falei anteriormente, porque ele tinha ido lá para checar, né? Se tinha morrido mesmo. Inclusive tem um jornalista, né? O Alípio, que viu. O Alípio deu depoimento falando que... Porque o Alípio, ele saiu imediatamente depois. O Alípio fazia o programa com meu pai. Sim. Então, aí meu pai saiu na frente e o Alípio ficou ali conversando um pouco na recepção. Então, quando ele ouviu o barulho dos disparos, ele já saiu na hora. O sobrenome é Alípio mesmo? Alípio Nogueira. Alípio Nogueira. Alípio Ferreira Nogueira. Isso mesmo. E aí, quando ele saiu, a única pessoa que estava lá era o Urbano, do lado do carro. Aí o Urbano estava voltando do carro, na verdade, e falou para o Alípio, liga para o da Silva. Para contextualizar as pessoas, os réus foram 5, né? Sim. Maurício Sampaio. Não, melhor, vamos fazer assim. Conta como se você estivesse contando para uma criança de 10 anos a articulação do planejamento. Infelizmente, eu sei que é dolorido, mas como é que eles planejaram a execução? Como a justiça provou que eles planejaram a execução? Sim. O Maurício Sampaio como mandante, né? Dirigente do Atlético. Dirigente do Atlético, dono de rádio, dono de cartório, né? A parte operacional ficou a cargo do Urbano de Carvalho Malta. O que é parte operacional? A parte operacional é a organização. A organização. A organização, né? Tá. Foi o Urbano que habilitou os números de celular para serem usados no dia, né? Foi o Urbano que cooptou aí o da Silva e o Figueiredo para participarem. Da Silva e Figueiredo. Da Silva e Figueiredo eram policiais militares. Dois policiais. Dois sim. policiais militares. Na ativa, estavam trabalhando. Na ativa. Eram policiais militares do esquadrão mais assassino da polícia goiana, que chamava... Hoje, eles mudam, né? Os grupos de extermínio mudam de lugar, no sentido do ponto de vista institucional. Na época era o CME-2, o Comando de Missões Especiais 2. Né? E aí, o da Silva e o Figueiredo eram policiais desse contingente. Era um contingente de 17 policiais militares, pelo menos a metade envolvidos em crimes aí de alta repercussão. Eles também. E eles também. Né? Só que esse da Silva e esse Figueiredo faziam serviço de segurança já para o Sampaio, não eram desconhecidos dele, acompanhavam-no em dias de jogos, né? no Serra Dourada, faziam serviço de segurança para o outro jornalista também, Joel da Atena, e então eram pessoas fáceis de arregimentar ali, né? Foram arregimentadas pelo Urbano, esse da Silva e esse Figueiredo, né? Para realizar a execução. Existe uma figura um pouco outsider disso, que é o Marcos Vinícius. O açougueiro. Marcos Vinícius é o quê? Infelizmente, às vezes, alguns policiais estabelecem uma relação um pouco promíscua com alguns criminosos, no sentido de que, às vezes, são criminosos de pouca monta, estão envolvidos com pequeno tráfico ali, com ocorrências que não dão grande visibilidade. E aí, esses policiais preservam esses caras, não prendem, né, para que eles forneçam informações... Vira informante. Né, sobre ocorrências maiores que podem dar maior visibilidade, promoções maiores nas carreiras deles. Né? Então, a posição desse informante é uma posição muito delicada, porque, na medida que não é mais interessante para o policial, ele pode descartar aquela pessoa que ninguém vai estar nem aí. Né?
botar numa emboscada qualquer, prende, mata, fala que estava envolvido com tráfico, que ninguém nunca vai querer procurar saber. O Marcos era uma dessas pessoas. Era informante do da Silva. E então era uma pessoa que eles pegaram para servir de bucha de canhão mesmo. O Marcos Vinícius, ele tinha um açougue que ficava muito perto da rádio, onde meu pai trabalhava. Então eles usaram o açougue dele como ponto de apoio, no sentido de que moto a gente vai usar? A moto do pai do Marcos. Né? Que roupa que a gente vai usar? A roupa do Marcos. Né? Então eles usaram tudo do Marcos. Onde a gente vai guardar a arma? No açougue do Marcos. E ele colaborou abertamente? Assim? Colaborou. Então eles usaram o açougue do Marcos para guardar moto, arma, usaram a moto, roupa, tudo dele. Porque, em último caso, se não tivesse como segurar e tivesse que colocar a culpa em alguém, ia empurrar tudo para cima dele. Né? Se por acaso tivesse alguma câmera, alguma coisa, as roupas iam ser dele, a moto ia ser dele. Né? Então pegaram ele realmente para ser o bode expiatório caso alguma coisa desse errado. E o que deu errado? A investigação da polícia? Qual foi a falha nesse plano? Primeiro de tudo, que imediatamente depois já vieram algumas cartas anônimas para o conhecimento da Secretaria de Segurança Pública e da imprensa denunciando tudo isso. E pela linguagem das cartas, dá para ver que é coisa de dentro da polícia. Ou seja, provavelmente alguém de dentro da corporação viu, ficou moído, ficou revoltado com aquilo, sabia que estava sendo tramado e resolveu denunciar. Criou um e-mail anônimo e mandou. E aí, assim, a partir do momento que mandou isso, já fica difícil você fazer exatamente como está ali, né? Porque muitas coisas da carta batiam. Você pegar, realmente, esse Marcos Vinícius tinha um irmão que era um irmão mais envolvido com a criminalidade do que ele, né? Então, eles podiam tentar inventar alguma história para dizer que enfim, alguém envolvido com a criminalidade, que foi lá e matou. Ou a carta falou que o executor era o Figueiredo. Já tinha falado. Né? Aí depois as investigações foram ver que realmente era o Figueiredo. Né? Então, desde o começo já se frustrou. Né? Eu acredito que eles imaginavam que ia ter repercussão. Né? Sem dúvida. Que iam ter repercussão. Mas que dentro de 1, 2 semanas, alguma coisa... Como a gente estava conversando, no Brasil, infelizmente, as tragédias se sucedem, né? Verdade. Então, achavam que ia ter uma tragédia outra semana que vem, outra na próxima semana, e logo a pressão sobre o caso ia baixar e eles iam conseguir conduzir as investigações da forma como eles bem quisessem, né? Tanto é que eu me lembro muito bem. No velório do meu pai, eu me lembro de coronéis da Polícia Militar dando uma entrevista falando que as pessoas de inteligência da PM, que no caso específico era da Silva, Figueiredo, eram os assassinos, né, estavam colaborando com a Polícia Civil, né, iam ajudar a resolver o crime. Ou seja, os caras estavam querendo colocar os assassinos para investigar, entendeu? Então, eles tinham uma confiança muito grande que iam conseguir conduzir o processo ali dentro da Secretaria de Segurança Pública. Mas, em grande parte, por causa da coragem do meu avô, né? Por quê? O que seu avô fez? Meu avô, ele denunciou esses coronéis, né? Falou, esse coronel é ligado ao Atlético. Ele não pode se envolver com investigação, né? E aí quando saiu essas cartas, denunciou o teor das cartas, né? Meu avô fazia protestos de rua, né? Eu acompanhava ele, protesto no Estádio Serra Dourada, né? Pedindo justiça pelo caso, ia nos colegas de imprensa, pedia para cobrar, ia na Secretaria de Segurança Pública. Aí, quando ele ia na Secretaria de Segurança Pública, os amigos jornalistas dele iam lá fazer a matéria, né? Então, ele conseguiu criar um clima de pressão que realmente tinha que resolver o caso, né? Não podia, porque todo mundo que trabalha, que tenta lutar contra a violência institucional, contra casos em que há muitos interesses em que ele não vá para frente, né? Sabe que um momento muito perigoso é sempre um dos momentos mais difíceis é esse, da investigação, até o momento que o Ministério Público apresenta a denúncia.
Porque se a Polícia Civil quiser fazer corpo mole, ela faz. Ah, não teve como achar prova, infelizmente. Né? A gente tentou isso, tentou aquilo, infelizmente não teve como achar prova. O caso da Marielle, né? O tanto tempo que ficou até... E se constatou que a Polícia Civil lá do Rio realmente estava com sérios problemas, né? Tentando boicotar as investigações. Então, se a Polícia Civil falar, infelizmente a gente não teve condições, tudo, paciência, arquiva. Então, quer dizer, a atuação da família e medo. O seu avô não tinha medo, você não tinha medo, porque você participou também de tudo. E a gente vai falar especificamente de você daqui a pouco, mas explica como é que a sua família comportou. Ninguém tinha medo, porque eu sei que a imprensa esportiva de Goiânia ficou muito assustada. Sim. Ajudou, mas a grande maioria ficou com muito medo do que aconteceu. Assim, a gente foi até um pouco imprudente se a gente parar para pensar hoje, né, olhando para trás, mas é porque tem coisas que realmente a gente faz sem pensar, assim. Por exemplo? Não, mas é porque a violência foi uma coisa tão brutal que naquele momento a gente realmente não parou para pensar nos riscos, assim. A gente só... O que vocês fizeram que você achou hoje mais arriscado? Principalmente a mobilização, né? Mobilização de rua que a gente fez. A gente não tinha medo de falar os nomes das pessoas, a gente não tinha medo de cobrar na televisão, não tinha medo de fazer nada. Né? E vocês não tinham ameaças? Não vinham ameaças para você? Porque vocês estavam mexendo com pessoas muito poderosas. Eu acredito que alguém na situação deles, nesse momento... Porque a ameaça, geralmente ela ocorre para impedir que o caso venha a público. Né? Esse caso já veio a público num instante que o assassinato aconteceu. Meu avô era uma pessoa muito conhecida, né? Uma pessoa muito influente nesse sentido, né? de ser muito conhecido e imprevisível. Então, você ameaçar uma pessoa como meu avô... Que já tinha perdido o filho? É uma coisa arriscada. Né? Porque... E quem ameaça se denuncia também, né? Então, é claro que uma ameaça anônima e tudo, mas numa situação como aquela, descobrir também não é tão difícil, né? Quem está ameaçando. Geralmente, as pessoas ameaçam quem não tem meio de se defender. A gente, felizmente, tinha alguns meios, né, de nos defender. Nós conhecíamos a imprensa do Estado, a gente tem profissionais liberais da nossa família que têm condição de trabalhar, então a gente tinha algum meio mínimo ali de poder fazer frente. Então, falando nesse capítulo ameaça, para não escapar o fio da meada, o seu pai já era ameaçado, já estava preocupado, já estava até pensando, antes do atentado, de sair de Goiânia, não é isso? Isso. Então, conta, por favor. Ele já sentiu o clima que estava muito pesado, não é? Tava um clima pesado. Eu me lembro, meu pai tenso, minha madrasta falou depois, né, na delegacia, que ele relatava, assim, que estava sendo ameaçado. Que ele... Aí, de vez em quando, ele falava para mim... Eu lembro que ele tinha muita preocupação, assim, de eu engrenar na profissão logo. Estava terminando a faculdade, né? Lembrando que você estava fazendo direito tributário. Não era? Sim. Tributário. Minha intenção... meus estágios tinham sido todos em escritórios de direito tributário. Minha intenção era seguir por essa área, né? E aí ele... E preocupado, assim, porque ele falou que ia morar na Argentina, não queria mais comentar futebol. Já com medo? Já com medo. Ele não me falava que estava com medo. Para minha madrasta, ele falava. Mas para mim, porque a gente não fala essas coisas pro filho, né? Sim. Para mim, ele falava que estava desanimado com futebol, que era um ambiente muito ruim, que as pessoas ali do Estado não era um ambiente bom para Quanto tempo antes do atentado isso? Isso aí, desde uns 3 meses antes. E aí, o colega dele, o André, falou que, uma certa oportunidade, estava fazendo isso já depois de falar a frase dos ratos, né? Tinha feito um levantamento lá de jogadores que o Atlético tinha contratado. Nas palavras do André, que o Atlético tinha roubado do Icasa, no sentido de que tinha um contrato com o Icasa, eles conseguiram romper esses contratos para pegar esses jogadores e trazer para cá, que é um clube, nem lembro de onde é o Icasa. E aí meu pai falou para ele, André, deixa a poeira baixar, não mexe com isso, não. Essas pessoas são perigosas, vamos parar de falar para o Atlético, falar do Atlético um pouquinho. Então ele já estava querendo dar uma amenizada, né? E aí minha madrasta disse que ele falava para ela assim, olha, falava que o Maurício Sampaio era uma pessoa perigosa,
que não media consequências para conseguir o que quer, mas que com ele acha que não iam fazer nada. Então ele tinha essa confiança, né? Por ele ser conhecido, por meu avô ser conhecido, achava que eles não iam ter coragem, no sentido de que ia ser uma burrice, um risco grande demais. Né? Mas fizeram. Né? Mas, de fato, meu pai não estava 100% errado, porque, de fato, foi uma ousadia grande. Né? Foi uma ousadia grande, mas aí, depois que aconteceu, cabia a nós, né, provar para eles que o que eles fizeram, de fato, foi uma ousadia, no sentido de que, tem que ter consequência. Né? Porque da forma como foi feito, Cosme, foi feito assim... Foi feito para assassinar e para desonrar, sabe? Foi feito naquela coisa de olha... aquela coisa da desvalorização. Por que desonrar, você acha? No sentido de... Porque matou na porta da rádio, né? Não fez nem questão de disfarçar de alguma coisa. Não, porque fez para saber o que era. Né? Assim, fez para saber que era ele. Para ninguém mexer mais. Para ninguém mexer mais, entendeu? Agora o que eu faço? Né? E não queria ser formalmente responsabilizado, que é outra coisa. É aquela questão de, olha, vou fazer isso aqui, né? E ninguém vai conseguir fazer nada comigo. Então, isso envolve, né, uma espécie de humilhação pública também. Porque é como quem diz, olha, eu decido quando ele vive, quando ele morre, né? A vida dele não vale nada. Posso tirar a vida dele na frente do trabalho dele e vocês não vão conseguir fazer nada também. Então, e esse tipo de arrogância também foi algo que as pessoas, não só eu, mas as pessoas em geral sentiram. Né? Você conversa com o pessoal lá, pessoal de Goiânia, com todo o estado de Goiás lá, sempre que as pessoas conversam comigo, elas ficam revoltadas basicamente com duas coisas. Assim, elas ficam... a palavra que mais usam é covardia, né? Aquela questão de você tirar a vida da pessoa porque as pessoas enxergam a banalidade, né? Tipo, pô, tá comentando futebol e você vai e chega a forma covarde como foi feito, né? Emboscada e tudo. E a arrogância, né? De achar que você pode... Porque, assim, pode existir muita discussão, né, sobre se alguém está envolvido na criminalidade, se justifica essa pessoa sofrer uma execução ou não e tudo. Eu acredito que não, mas tem gente que acha que isso eticamente é justificável de alguma forma. Mas uma coisa que ninguém aceita, né, é alguém que está indo ou voltando do seu trabalho ser executado daquela forma. Sim, ele estava falando de futebol. Mas antes que a gente também não esqueça, o Icasa, o diretor Guilherme, salvou a gente, que é do Ceará. Mas vamos deixar claro também, agora eu quero pegar duas coisas bem importantes. A primeira, o lado do filho. Você estava se formando em direito tributário, você resolveu virar para o lado criminal, enfim, para trabalhar no processo do seu pai, especificamente, e você batalhou, porque lembrando que demorou 12 anos para a pessoa acusada ser presa. Foram quase 30 recursos, porque essa pessoa tinha posses e entrou com recursos na justiça. O julgamento foi adiado. Mas como é que é o filho? Eu vou fazer isso por conta do meu pai. Como é que foi isso para você, pessoalmente, para você? Quando você decidiu isso e como é que foi esse caminho? Olha, tem coisas que a gente decide, tem coisas que a vida decide pra gente. Sabe? Como se fosse assim. Você perguntou do medo também, é porque, Cosme, tem coisas que se você não fizer, elas vão te destruir por dentro. Então, se eu não tivesse feito nada e tivesse simplesmente deixado o tempo passar, eu tenho certeza que eu não ia conseguir conviver com isso. De lembrar daquilo e saber que ficou por isso mesmo, e que eu podia ter feito uma coisa e não fiz, não ia conseguir conviver com isso dentro de mim. Então, é uma situação em que você realmente se vê sem escolha, né? Ou você assume o risco de lutar, ou você vai morrer por dentro, né? Então não foi exatamente uma escolha assim também, vou fazer isso pelo meu pai e tudo, porque é simplesmente que quando eu vi, essa imagem eu tenho na minha cabeça, quando eu vi a cena, né, que às vezes nós fazemos promessas para nós de uma forma leviana.
vou pra academia. Sim. Vou parar de fumar. Vou fazer isso. Mas dentro de você sabe que você não está com uma determinação tão forte assim. Mas existem outras ocasiões em que você faz uma promessa para si mesmo que você tenha, no momento, a absoluta certeza que você vai cumprir aquilo. A gente não sabe por quê que numa ocasião isso acontece e que em outra ocasião isso não acontece. Mas naquela ocasião aconteceu. Quando eu vi a cena, né, do carro dele com o pé para fora. Você chegou a entrar, você viu tirando seu pai, você acompanhou Sim, tudo? eu fui lá. Você tocou seu pai? Não tocar não, mas eu vi ele dentro do carro. Então, aí naquele momento já veio aquela coisa assim de quem quer que tenha feito isso vai ter que sofrer as consequências. E foi uma das, porque eu acho que isso é raro, foi uma das raras ocasiões assim da vida em que você sente uma determinação, uma promessa para si mesmo, né? A reação da sua família, sua mãe deve ter ficado apavorada ou não? Como é que seu avô, como é que foi a reação quando você decidiu vou pro direito criminal e vou para esse processo do meu pai? As coisas foram acontecendo, na verdade, porque as coisas iam... Meu avô ia puxando as manifestações, né? Quando estava sendo investigado ainda. Aí eu não conseguia simplesmente não ir. Eu queria participar. Aí eu acabei me envolvendo, participando com ele, a princípio, né? E aí, quando teve as primeiras prisões, é claro que eu tive a curiosidade de querer ir e olhar no processo. Quem foi que fez, e de analisar tudo. Tanto que no comecinho mesmo, o primeiro mês de processo, nem foi eu que entrei como assistente de acusação. Quem foi? A gente contratou um advogado, colocou lá, só que eu não dei conta, que eu ficava agoniado. Porque na advocacia é assim, você botou um cara lá, você tem que confiar nele. E eu não dava conta. Eu falava, não, eu que quero ver, eu que quero... Porque o tempo provou que eu estava certo, porque tem determinadas coisas que se não tivesse essa determinação a mais de filho mesmo, não teria ido para frente, não. Então, ao longo desse processo de 12 anos, com você como auxiliando a promotoria, sim, como é que foi encarar essas pessoas que a justiça condenou como tirando a vida do seu pai? Como é que foi encarar o Maurício, por exemplo? Olha, trabalhar num caso desse é muito desafiador no sentido de que eu consegui ter a frieza nos momentos. Conta né? o primeiro dia, como é que você foi? Você viu o Maurício pela primeira vez depois da acusação? Eu nunca tinha visto ele antes. Né? Nunca tinha visto. E onde foi que você viu a primeira vez e como é que foi? Acho que foi uma sorte que eu tive. Eu nunca ouvi em nenhum lugar que não fosse o tribunal. Né? Então, a primeira vez que eu vi foi realmente na audiência de instrução do caso. Né? Então... E você por dentro? Como é que foi a reação do filho, de tudo, do advogado? Como é que foi esse sentimento? É um sentimento mais de apreensão. Não de apreensão em relação a eles, ou a figura deles especificamente, mas apreensão, o medo de que as coisas não corram bem, como eu gostaria que elas corressem. Porque o meu objetivo sempre foi conseguir a justiça. Não, sim, mas eu digo assim, do pessoal, estou olhando para você, estou sentindo essa vontade de trazer à tona isso, esse caso. Quando você encarou, como é que foi a reação dele e qual foi a sua? A reação dele foi uma reação calculada. Como assim? Alguns lá não são calculistas. Por exemplo, o da Silva, ele é um cara explosivo. Então, é um que você pergunta, ele explode. Né? Sim. E o que na rua é um perigo, mas no tribunal é uma fraqueza. Porque falou que não poderia falar. Exatamente. O Figueiredo é um cara debochado. Né? Ele se você aperta a saída que ele dá, são saídas debochadas, mas ao mesmo tempo não são saídas muito inteligentes, assim, então ele acaba entrando em contradição também. Os mais difíceis são realmente o Sampaio e o Marcos. Né? Porque o Marcos Vinícius do Açougueiro é uma pessoa extremamente escorregadia. Acho que talvez seja a pessoa mais escorregadia que eu já vi na minha vida, sentado em banco de réu, em banco de audiência. E o Sampaio, ele tem uma reação calculada. Existem algumas coisas nele que ele não consegue se livrar, né? Que é um orgulho, assim, no sentido de que
toda a fala dele, ele sempre dá a entender de que as pessoas estão fazendo isso com ele por inveja, ou porque ele nunca deixa te passar a oportunidade de mencionar alguém que deve um favor para ele, né? De que tal pessoa que depois contra ele, no passado, pediu isso e isso para ele. Né? Sempre gostando de mesmo na mais adversa situação, gostando de demonstrar o poder sobre os outros. Então, né? mas como é que ele encarou o filho do Valério? Aí, por isso que eu falo que é uma reação calculada. Porque eu lembro que na audiência de instrução, ele falou assim... Falou como se eu estivesse perseguindo ele, né? Oh, você está me perseguindo, não sei o quê. Falou do cartório, porque... Ele perdeu o cartório. Perdeu o cartório. Eu entrei com uma ação popular, né? Para retirá-lo do cartório. O Ministério Público depois entrou com uma ação civil pública conexa. E foram ações surpreendentemente vitoriosas. Assim, né? Conseguiu realmente demovê-lo do cartório. E causou impacto no estado de Goiás como um todo, porque, em virtude disso, a gente foi necessário aposentar compulsoriamente o juiz, né? Que é um juiz que estava mancomunado com ele, para poder afastar do cartório. E era o mesmo juiz que estava suspendendo o concurso de cartório do estado de Goiás indefinidamente. E aí, em razão disso, o concurso realmente pôde dar prosseguimento. Todos os cartorários sem concurso, pelo menos da capital, foram demovidos e os concursados entraram e tudo. Mas aí ele mencionou essa questão do cartório e falava: eu sei que você está sofrendo porque você perdeu seu pai, mas eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Então, por isso que eu falo que a reação dele comigo era essa reação calculada, né? Pelo menos lá dentro do tribunal. Então, e Valério, a gente é muito mais do que razão, né? O que a tua emoção disse quando você encarou ele pela primeira vez? Eu imagino se eu encarasse alguém que a justiça tivesse condenado uma acusação de ter matado meu pai. Eu imagino o que eu sentiria. Cada um tem seu gênero. O que você sentiu? Não foi bem uma raiva, mas é vontade que pagasse realmente, entendeu? Vontade de forçar nele o reconhecimento do valor da vida que ele tirou. Porque se tem uma coisa que me irrita, tanto nele quanto em todos os outros, é pensar de que eles fizeram o que fizeram, afetaram a nossa vida da forma como afetaram, e não pensam nisso nem um segundo. Né? Nem por um segundo. Então, a justiça, nesse caso, é uma forma de forçá-los a pensar sobre isso, né? De forçar uma consequência na vida deles para eles sentirem na pele que a vida que eles tiraram teve valor, né? Tinha valor. Nem que eles tenham que sentir esse valor através de uma consequência na própria vida deles. Né? Para eles, pelo menos, quando estiverem na cadeia, parar e pensar o seguinte: eu não devia ter feito aquilo. Se eu não tivesse feito aquilo, teria sido melhor para mim. Pelo menos isso. Porque, assim, quando uma pessoa perde a vida, assim, assassinada, dizem que a família morre junto também. Como é que você vê a reação do seu avô, a reação da sua mãe, enfim? É essa a definição mesmo para você? Morre um pouco junto, pelo menos. Que morre um pouco junto, com certeza. Como eu tinha dito, se a gente não tivesse conseguido reagir, a gente teria morrido completamente. Né? Durante esses 12 anos, acabou como a gente teve que se mobilizar constantemente, né, para que o caso chegasse numa condenação deles. Então, nós acabamos... E como o caso contou com uma repercussão grande dentro do estado de Goiás, uma repercussão grande que eu falo no sentido de longevidade também, né? Porque durante todos esses anos, eles sempre foi profundamente coberto, né, pela imprensa goiana. Sim. Então, isso acabou nos colocando em contato com muitas outras histórias também, né, com outras famílias de vítimas que passaram por situações parecidas, né? E eu já pude ver várias situações, né, pessoas realmente destruídas, né, porque geralmente mães, né, que perdem seus filhos assim, em situações terríveis,
não tem como, muitas vezes, né, reagir de forma adequada, lutar pela justiça e tudo, e você vê essas pessoas morrendo, né? Realmente de pouco a pouco. Seu avô, infelizmente, não viu a justiça ser Meu feita. avô não, né? Meu avô faleceu de câncer há 2 anos atrás, e eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que esse tipo de coisa contribui, né? Porque ele já estava bem desgostoso, assim, e isso eu tenho certeza que contribuiu para a piora do estado dele, para o desenvolvimento desse câncer. Mas, infelizmente, faleceu há 4 anos, né? Na verdade, meu avô faleceu em 2020, início de 2021, e o julgamento foi no final de 2022. Então, não chegou a ver, né, a justiça sendo feita. Mas sempre que eu falo disso, eu sempre trago o nome dele, porque realmente, ali no começo, principalmente ali no começo, se não fosse a coragem do meu avô, isso nunca teria chegado onde chegou, né? Eu lembro de uma ocasião em que, no primeiro habeas corpus que o Maurício Sampaio conseguiu no Tribunal de Justiça de Goiás, meu avô era um homem muito simples, né? Meu avô tinha ensino fundamental só. E aí tinha um 4º ano primário. Então, e ele tinha uma voz alta, né? Então a gente lá na sessão de julgamento do habeas corpus deu uma circunstância esquisitíssima, porque um desembargador não desceu para votar, mesmo estando no gabinete. Nossa. E aí deu 2-2 na votação, e quando dá 2-2, quando dá empate, beneficia o réu. Aí soltaram, né? Soltaram, e aí quando deu o resultado, meu avô, na inocência dele, que achou que terminou o julgamento e já podia falar, entendeu? Tipo, acabou a ocasião. Ele não sabia que tinha vários julgamentos depois, né, no mesmo lugar. E aí ele já levantou falando, né? Mas resmungando, né, da decisão. E aí os advogados do Maurício, ele sempre teve advogados extremamente agressivos, sempre. Aí eles que estavam sentados na primeira fila assim, já levantaram e começaram a discutir, né? Gritar, palanque lá fora, não sei o que, tudo. Ia xingar minha madrasta, tudo. Aí meu avô surtou. E aí começou a gritar, falar que aquilo era um banditismo, não sei o que, falando do tribunal, que isso é um incentivo ao banditismo, e saiu gritando no corredor do Tribunal de Justiça, assim. Aí essa cena que não sai da minha cabeça. Eu lembro, fizeram um corredor de policiais militares em volta dele, e nenhum tinha coragem de ir lá e pegar. Eles sabiam o que tinha acontecido, né? E agora, essa sentença final, Maurício está preso, e por que tem gente solta? O que aconteceu? Porque saíram 2 sentenças agora há pouco tempo, condenatórias. E explica, por favor, ele foi preso porque ele, que era teórico, ele era mais poderoso, mais dinheiro. O que aconteceu com os outros acusados? Olha, é uma questão um pouco mais técnica, mas dá para explicar. De maneira simples, pelo amor de Deus, nem eu entendo. Todos eles, 4 foram condenados em 2022, em novembro de 2022. Sampaio, comandante do crime, Urbano como articulador. Sampaio foi preso. Sampaio. 4 foram condenados. Sampaio como mandante, Urbano como articulador, o Marcos como partícipe e o Figueiredo como executor. Os 4 foram condenados. Imediatamente, o juiz determinou a prisão de todos eles, depois do júri, né? Porque em 2019 veio uma alteração na lei que diz que, em caso de tribunal do júri, se a pessoa é condenada no tribunal do júri, ela pode começar a cumprir a pena imediatamente. Por causa disso, o juiz determinou a prisão, mas todos eles conseguiram habeas corpus logo depois, 2 dias depois, porque o tribunal disse que é inconstitucional essa previsão da lei e tudo, tem que esperar acabar com todos os recursos. Ok. Só que acontece que, esse ano, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é constitucional, sim. Que essa previsão da lei aí de você começar a cumprir a pena logo depois da condenação do júri, tá válida, pode cumprir. E aí, primeiro, prenderam o Maurício e o Figueiredo, porque eles foram condenados a 16 anos. A priori, o STF entendia que, e a lei dizia que, condenado a mais de 15 anos, pode começar a cumprir imediatamente.
Abaixo de 15 tem que esperar o resto dos recursos. E o Urbano e o Marcos foram condenados a 14 anos cada um. Então, primeiro foi o Maurício e o Figueiredo. E aí, mais recentemente, nesse segundo semestre, o STF expandiu esse entendimento, falou, não, qualquer pena pode começar a cumprir imediatamente, se for condenação em tribunal do júri. Aí expediu o mandado de prisão do Urbano e do Marcos Vinícius também, né? A gente até faz o apelo para as autoridades policiais. O Urbano está foragido no momento, né? Ainda não foi encontrado. Ele costuma ficar ali na região de Rio Verde, tudo, que é uma cidade ali do interior de Goiás. E o Marcos Vinícius está em Portugal. Então, será necessário que o mandado de prisão vá para a Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal, de lá vá para o Ministério das Relações Exteriores, para que seja comunicado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal para que ele seja extraditado. Você vai seguir com isso? Você vai fazer a questão de ir até o final com esses dois também? Assim, a gente já extraditou o Marcos uma vez, né? Ele veio. E aí depois voltou. Por quê? Então, como? Porque ele, enfim, devia ter sido condenado com proibição de se ausentar do país, né? Retenção de passaporte, mas isso não foi feito. E assim, uma questão super importante. Qual a postura do Atlético Goianiense em relação a isso? Porque nesse período de 12 anos, desde a acusação até a prisão, o Sampaio ocupou cargos eletivos, foi presidente do Atlético Goianiense. Qual é a postura desse clube ao longo desse tempo todo? A postura do Atlético, devo dizer, é a pior possível. A pior possível. O que é uma pena, porque o meu avô começou no rádio ali em Anápolis, né? Ele trabalhava na pensão da minha bisavó, e aí o pessoal de uma rádio que ficava do lado, chamava Rádio Carajá, ia lá almoçar, ele ficava alugando o pessoal, dizendo que sabia narrar jogo. Aí um dia chamaram ele para uma transmissão e gostaram da voz dele, contrataram ele como repórter. Algum tempo depois, ele foi contratado pela Rádio Difusora de Goiânia, que é uma rádio que fica no setor Campinas, que é o setor lá de Goiânia, um setor muito tradicional, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de um setor muito antigo. Esse setor Campinas, que as pessoas que moram lá há 30, 40 anos, entendeu? Que é onde fica o Estado Atlético. Por isso, comumente, os torcedores do Atlético são chamados de campineiros, porque geralmente é o pessoal lá de Campinas. O Atlético da Campininha, existem essas expressões. Então, como meu avô, quando foi para Goiânia, se instalou em Campinas, meu pai e meus tios foram criados em Campinas. Então, todos eles eram atleticanos. Meu pai jogou nas categorias de base do Atlético. Quer dizer, uma relação profunda com o Atlético. Profunda. Meu avô criou os filhos ali, né, em volta do estado do Atlético. Então, eles têm uma história com o Atlético desde os anos 70. Já viram vários presidentes, várias pessoas passarem para o Atlético, até que em 2005 assumiu aquelas pessoas lá, né? O crime aconteceu em 2012, mas nunca se solidarizaram nada. Quando você diz aquelas pessoas, como 2005, o que aquelas pessoas? Jovair Arantes, Adson Batista, Maurício Sampaio, Wellington Urzeda, é o grupo que estava ali em 2012, né? Alguns permanecem, né, lá até hoje. O Adson Batista mesmo é um homem de uma deselegância absoluta. Por exemplo, o que ele fez? O atual presidente do Atlético. Sempre que ele é perguntado, né, sobre... Porque eu acho engraçado, porque eles falam assim... isso é um problema do Maurício, vocês não podem envolver o Atlético nisso. O homem é presidente do Atlético e foi lá ser testemunho de defesa do Maurício, no júri, né? Ele alegou o quê? Como que ele pode ser testemunha de defesa? Ele alegou o quê? Querendo tomar para ele, né? Dizendo que as críticas não eram ao Maurício, na verdade eram mais direcionadas a ele mesmo. Entendeu? E aí... Então, as críticas eram direcionadas ao Atlético Clube Goianiense, né? Ao Maurício Sampaio enquanto vice-presidente do Atlético. Então, é claro, você não deve responsabilizar o clube, mas tentar tirar o clube de contexto completamente é impossível, né? Num caso como esse. Então, o que seria de bom tom, né? O clube emitir uma nota, o clube se solidarizar, não sei o quê, tudo, mas não. Toda vez que ele é perguntado sobre isso, ele é extremamente grosso, xinga o jornalista, né? Bate boca. E aí fala que vocês não podem usar o nome do Atlético. Gente, quem está usando o nome do Atlético não somos nós, são eles.
Porque qual é o sentido de um homem que já estava denunciado por homicídio, de um jornalista esportivo, ir lá disputar uma eleição e ser 2 vezes presidente do clube? Qual que é a sensação que vocês da família ficaram quando ele foi eleito presidente e reeleito? Não, aí foi uma sensação de ultraje mesmo. Né? De ultraje, uma sensação de desrespeito. Né? Porque é como se diz, a gente não está nem aí para vocês. Não, mas conta, por exemplo, primeira noite, acabou a eleição, ele foi eleito. Como é que chegou a notícia para você e o que você fez na hora? O que deu vontade, enfim? Nunca houve um confronto fora dos tribunais com ninguém da família com ele? Porque Goiânia não é tão grande assim. Criticar publicamente, né, só. Mas encontrar Encontrar, não. Nunca? Não, nunca. Nunca vi o Adson assim na Foi até rua. melhor. Não. Melhor. É melhor. Não, o Adson não. O Maurício. O Sampaio também nunca vi na rua, nunca vi nos lugares. E ninguém da sua família? Não. Acho que nunca viu. Então, mas aí houve a eleição e aí a reação da família, como é que foi naquela noite? Olha, ele é presidente do Atlético. Não, a gente soltou nota de repúdio, vários jornalistas que são solidários a nós falaram isso também, soltaram notas de repúdio, né? Durante um tempo, as equipes que eram diretamente ligadas ao meu pai não frequentaram o Atlético, né? Claro que isso é insustentável no decorrer do tempo. Mas, de modo geral, eu acredito que ele se elegeu presidente do Atlético para ter alguma penetração com a imprensa, né? Para poder tentar melhorar as suas relações públicas, né? Sua imagem, tudo. Mas não funcionou. A imprensa não procurava, né? Acabou que, mesmo na condição de presidente do Atlético, ele ficou meio isolado, né? Mas isso mostra qual era a postura do clube, né? Eu me lembro de me falarem que na noite do julgamento, tinha o jogo do Atlético. Na noite do júri. O júri demorou 3 dias. E aí no terceiro dia, o julgamento se estendeu pela noite. E já era tipo 11 da noite, quase meia-noite, na hora que realmente se encerrou tudo e os jurados votaram e o juiz foi contabilizar os votos. Aí chegou no meu conhecimento que tinha um jogo do Atlético na mesma noite e que o Adson estaria enrolando a coletiva de imprensa, esperando o resultado do júri. Entendeu? Esperando a notícia o quê? De que ia ser absolvido. E aí, quando saiu o veredito, foi condenado, né, que me disseram que chegaram na orelha dele e avisaram. E aí ele disse, você tá brincando. E encerrou o coletivo de imprensa. Então, essa é a postura. Então, você teve uma participação, uma colaboração, uma investigação de uma pessoa que também teve um assassinato na família, foi assassinada a mãe dele. E quando ele tinha 12 anos, ele decidiu fazer direito para também entrar no caso da mãe e colocar os acusados atrás das grades. Ele foi e ele acabou desistindo. Foi a pessoa que trabalhou com você no caso. Como é que você viu essa estranha coincidência? Se foi coincidência. Eu fiquei sabendo disso muito tempo depois. Conta quem foi e como é que foi. O delegado Wellington Carvalho, né, que participou da Força da Tarefa de Investigação, né, do caso. Ele era recém-empossado no cargo de delegado, né, lá em Goiânia, inclusive. E atuou de forma muito diligente, né? E tal, se esforçando realmente para fazer uma investigação técnica e tudo. E muitos anos depois, eu fui saber que ele tinha uma história parecida. Então, hoje analisando, você sente que aquela vontade a mais vinha também da mãe dele que foi assassinada no Pará, que ele não conseguiu até o final, como você conseguiu? É possível, né? É possível. Eu conversei com ele e ele realmente via, né, uma similaridade no caso e se simpatizava, né? Simpatizava com a dor da família, sabia o que era, né? Quem já tinha passado por aquela situação e tinha que, portanto, fazer um esforço realmente a mais para poder encontrar, né, os autores do caso. Porque ali, infelizmente, Cosmo, eu gostaria que todos os casos tivessem sido investigados como o do meu pai foi.
né? Mas ali houve um esforço realmente da Polícia Civil, né, por usar todos os meios de prova cabíveis para efetivamente elucidar, né? Então, o Dr. Eliton, se isso foi uma forma também de poder homenagear, né, a mãe dele, né, tudo que aconteceu, eu acho que essa solidariedade de vítimas, né, se a gente pode chamar assim, é algo que precisa se fortalecer, né? Cada vez mais. A gente assim, eu tenho eu sei que o que aconteceu com a nossa família acontece todos os dias, só que em lugares e com famílias que não tem como se defender da forma como a gente teve condição, né? Então, realmente, e a gente tenta no máximo possível criar essa rede de solidariedade de vítimas aí, porque só quem passou realmente sabe o que é. E o quanto para você é banal esse motivo do assassinato do seu pai? Olha, é algo de certa forma incompreensível, né? Incompreensível. Uma crítica ao desempenho de um dirigente. Sim. É uma pessoa que eu acho que muito provavelmente quem faz isso tem um histórico de se impor sobre os outros, né? Então deve ter se acostumado a se impor sobre os outros pela violência. Mas o motivo em si, como é que você, com toda a sua vivência, sua visão, pode analisar isso? O motivo. Eu vou criticar você, você vai me matar, porque eu critiquei você. É uma banalidade absurda, né? É algo que principalmente quem mexe com futebol, né, tem que saber receber a crítica, né? Futebol mexe com paixões, né? Futebol... E houve uma época no rádio goiano, eu era criança, mas eu lembro, né, que a alegria era outra, né? A liberdade de falar era outra, completamente diferente do que existe hoje, né, em Goiás. Então, eu acredito que tem aquela cultura também do Sampaio ali, daquela coisa de que o homem não resolve as coisas no diálogo, sabe? Aquela coisa de que o homem resolve, aquela coisa de briga de homem cheira cadáver. Na bala. Esse ranço, né? Que não é compatível com quem está no meio do futebol, né? Uma pessoa que tem uma mentalidade dessa não tinha que estar se aproximando do futebol, do rádio, da comunicação. Agora, duas pessoas com muito renome da imprensa goiana tiveram duas participações diferentes no caso, né? O Cajuru, que é senador, e o Joel da Atena. Quais foram as participações delas, especificamente? Você pode dizer? Olha, o Cajuru... hoje senador da República, né? Sim. Mas antes de ser senador da República, o pessoal não sabe, mas ele era vereador para Goiânia. Então, a carreira eleitoral dele foi uma coisa meio doida, porque acho que foi em 2014, ele candidatou a deputado federal, teve uma boa votação, teve uns 100 mil votos, mas não foi eleito por questão de legenda. E aí, em 2016, foi eleito vereador, em 2018, senador direto. E o Cajuru tem uma relação próxima com a minha família, porque ele era radialista. Ele trabalhava numa rádio ali em Belo Horizonte, sim, na época que meu avô ficou sabendo dele. E ele ligaram pro meu avô e falaram: Mané, tem um rapaz bom de rádio aqui, ele tinha 17 anos. Foi seu avô que deu chance pra ele? Foi. Tem um rapaz bom de rádio aqui, tudo, mas não tá tendo como ele ficar aqui mais. Porque sempre... Confusão. Sempre arrumou confusão. Eu morava numa pensão na Belo Horizonte, a mulher da pensão não queria mais ele lá de jeito nenhum. E aí ele falou: não, traz ele pra cá. E aí meu avô trouxe pra trabalhar com ele. E aí o Cajuru morou com meu pai, com meu avô, durante uns 3 anos. Morou na casa deles. Uma relação próxima, muito próxima. E trabalharam juntos em diversas oportunidades, né? Então, o Cajuru coordenou a equipe do meu avô, a equipe de esporte, por muitos anos, ali no final dos anos 80. E ali no começo dos anos 90 que ele conseguiu fazer a própria equipe, e aí nos anos 90 que foram aqueles anos de ouro
rádio goiano, né? Que ele conseguiu fazer a Rádio K, né? E tudo. E meu avô chegou a trabalhar na Rádio K com ele também. Olha que loucura. E quando seu pai morreu, qual foi a atuação do Cajuru? O que ele ajudou, não ajudou? Qual foi a postura dele? Na época, em 2012, o Cajuru estava fora de Goiás, né? E aí foi ali por volta de 2014, por aí que ele voltou, né? Que ele voltou para Goiás. Mas foi quando ele foi eleito vereador que aí ele teve condições de ajudar mais, né? Ajudou? Ajudou. Ali em 2017 veio uma decisão do STF muito esquisita, né? Eles entraram com habeas corpus lá do nada. E no final, ou seja, a gente estava aguardando o júri, né? Já tinha saído uma decisão de pronúncia, aquela decisão que manda os réus para júri, né? E aí saiu uma decisão lá do Lewandowski, no final de 2017, anulando tudo, anulando o processo inteiro, num habeas corpus, uma decisão monocrática, uma coisa... Para começar do zero? Para começar do zero, praticamente. E aí a gente ficamos absolutamente chocados com aquilo, né? Eu lembro, alguns jornalistas também não têm muita sensibilidade, às vezes, e aí, porque eu lembro que eu tava trabalhando. E aí chega no meu celular, assim, o jornalista falando no WhatsApp. Ô, Valério, tudo bom? Queria que você comentasse a decisão que anulou o caso do seu pai. Nossa. Que decisão? Tô nem sabendo, que decisão? Aí vasculhei os sites dos tribunais, tudo aí, na hora que eu fui olhar o do STF, que achei, né? Ele se aproveita. Essa época do ano é uma época perigosa, porque eles se aproveitam de recesso para pegar plantonistas, entendeu? Para conseguir essas decisões malucas. E a decisão de 2017 tinha sido logo antes do recesso judiciário. Aí a gente teve que fazer uma grande movimentação, né? Fui na Procuradoria-Geral da República, porque eu não tinha legitimidade para recorrer. Aí a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão. Aí a gente contatou algumas entidades, como a Abrage, Artigo 19, Instituto Vladimir Herzog, que durante esses anos a gente criou uma rede de relação, né, com elas, para soltarem notas em solidariedade a nós, né, falando sobre o absurdo dessa decisão. Publicamos um artigo criticando a decisão num jornal importante, que era o Jota, no Estadão também. E aí, então, a gente conseguiu denunciar o absurdo, né? E o Cajuru ajudou nisso? Aí o Cajuru me chamou, ele já tinha um canal forte na internet. Sim. E aí ele me chamou e ficou... O gabinete dele era muito engraçado, ele tinha um fundo verde no gabinete. Sim. E aí chamou, a gente ficou 2 horas ali, só comentando, deixa eu falar o que eu quisesse. Comentando a decisão e tudo. E teve uma quantidade muito expressiva de visualizações. Então ajudou a engrossar o caldo, assim, né? Da pressão que a gente precisava fazer para denunciar aquela decisão que não tinha cabimento nenhum. E felizmente o ministro Lewandowski realmente refluiu, né? Voltou ao recesso judiciário, ele reconsiderou a decisão e restabeleceu aí o andamento do processo. E posteriormente, já na tribuna do Senado, né? Sempre que a gente que é importante mencionar alguma coisa publicamente, tudo, ele sempre atende nossos pedidos e fala sobre o andamento do processo, tudo lá na tribuna do Senado também. E qual a postura do Joel da Atena, que eu não consegui entender, que as pessoas citam o Joel nesse caso, mas eu não entendo. Qual que é a postura dele? O que ele fez e o que ele não fez? A postura do Joel da Atena foi uma postura ambígua, né? Por quê? Como assim? Me explica. O que aconteceu? O Figueiredo, que é o acusado de ser... O acusado, condenado, né? Por ser o autor dos disparos. O autor do disparo, o policial que efetivamente fez os disparos. O Figueiredo era segurança do Joel da Atena. Filho do Datena. Filho do Datena. Nessa época, o Joel da Atena morava em Goiânia. E morava num condomínio que ficava perto da rádio também, onde meu pai trabalhava. Não por acaso, porque o Joel da Atena trabalhava na TV Goiânia, que ficava ali perto. As TVs ficavam tudo ali perto. A Jaime Câmara, a TV Goiânia, a rádio, tudo ali na mesma região. E o álibi do Figueiredo era o Joel da Atena. O que o Figueiredo alegava na sua defesa é que no momento do crime ele estava na casa do Joel. Porque ele era segurança do Porque era a segurança do Joel. Né? Só que... mas aí tem diversos elementos, né? Que a gente pega, por exemplo, o Marcos falou que o Figueiredo chegou no açougue dele, assim, da casa do Joel pro açougue para a rádio, esse trajeto todo não dá nem 3 minutos. É muito pertinho. Né? Então daria tranquilamente pro Figueiredo sair, fazer tudo e voltar em menos de 10 minutos.
E por isso era providencial ali, né? Ele tá ali na casa do Joel. E o Figueiredo falou que o Marcos falou que o Figueiredo chegou lá num Palio azul. Aí eles mesmos, na defesa deles, para tentar se defender, né, juntaram lá um documento reservado da polícia mostrando a escala deles no dia. Aí nesse documento você vai olhar lá viaturas descaracterizadas do contingente deles. Palio azul. Mostrando que efetivamente, né, a viatura descaracterizada pegou o Figueiredo lá no condomínio, deixou no açougue. Ele pegou a moto, foi, deixou a moto no açougue e a viatura deixou ele lá de novo. Aí, claro que E tem coisas estranhas, por exemplo, o Figueiredo, mesmo antes dele ter sido citado, ventilado como possível autor dos disparos, ele foi lá na portaria do prédio e pegou as imagens. Pegou as imagens por quê? E aí, quando ele entregou à Polícia Civil, as imagens estavam editadas. Ou seja, tinha as imagens do dia inteiro, menos o período entre meio-dia e 3 da tarde ali. Então, e o Joel não pode ter visto ou pode não ter visto? É isso? Não, aí a questão é que o Joel, a princípio, falou: não, o Figueiredo estava comigo. Mas por que ele disse isso? Aí. Mas depois ele disse que não estava. Aí, quando saiu a informação de que as imagens que o Figueiredo entregou estavam editadas, aí ele refluiu. Voltou atrás. Aí ele voltou atrás na delegacia e falou: não, na verdade, a minha casa é um sobrado, eu estava no andar de cima. Estava no andar de cima. E aí eu dormi, tipo, 1 da tarde, acordei, tipo, 2h30, alguma coisa, para ir para televisão. Quando eu desci, ele estava lá. Mas o que ele fez nesse meio tempo eu não tenho como precisar. Porque pode ter sido mesmo, mas entendi. Agora, futuro desse caso, assim, você acha que esse caso vai terminar só com os 3 que faltam ser presos? Ou como é que vai ser isso? Perdão. Isso. Bom, faltam 2 ser presos, né? Que é o Marcos Vinícius e o Urbano. Faltam os 2 ser presos. Agora, é claro que eles têm recursos ainda, né? Eles podem entrar com um recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Só que o ponto o entendimento do STF agora é que já pode começar a cumprir pena, né? Então, eles podem recorrer o tanto que quiserem, que eu não acredito que vão continuar a cumprir suas penas. Então, o processo está se estabilizando aí para chegar no fim, né? Realmente. 2 coisas. Tem que achar os que faltam, né? Achar o Urbano e achar o Marcos Vinícius. E existe um ponto de preocupação só ainda, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Porque por quê? Ali, esse ano, o processo chegou a se anular todo de novo. Lá, eles foram condenados em 2022. E aí demorou para todo mundo fazer as petições e tudo, as apelações deles, né? Porque a gente apelou para tentar aumentar as penas e a defesa apelou para tentar anular o julgamento, para que tivesse outro julgamento. E aí, paralelamente, eles entraram com habeas corpus lá no STJ, dizendo que um depoimento que o Marcos deu lá em 2015 é nulo, porque não intimaram os outros advogados para estar presente na audiência. Que tinha sido um depoimento que, na verdade, o Marcos deu porque ele tinha fugido, aí prenderam ele, aí ele mandou uma carta para o juiz dizendo que queria explicar as razões da fuga. Nessa carta, ele mencionou questões relativas ao crime, mas que já estavam na pronúncia, já estavam no processo há muito tempo. E aí os advogados entraram lá na véspera do júri, né, vasculhando alguma coisa para entrar com habeas corpus, que, como eu disse, entraram com mais de 20, né? 20? Sim, entre habeas corpus, reclamação disciplinar contra perseguir o juiz promotor, entraram com reclamação contra eles no CNJ, CNMP, entraram com exceção de suspeição, tudo que você imaginar. Né? Para adiar. Para ir adiando. Entraram com uma exceção de suspeição, essa você vai gostar. O quê? Porque agora que eu lembrei disso. Eles entraram antes do julgamento, para tentar adiar mais o julgamento, eles entraram com uma exceção de suspeição. A exceção de suspeição é dizer que o juiz não tem parcialidade.
para julgar. Sim. Né? Eles disseram que nos anos 90, o Maurício Sampaio era técnico do time da ASMEGO, que é a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. E aí, durante um jogo lá na ASMEGO, e aí aquela coisa, aí na petição, ele sempre, aquela coisa que eu falei, fazendo questão de dizer que ele patrocinava o campeonato da ASMEGO, entendeu? Nossa. Para colocar sempre uma chantagem embutida ali, né? Aí falou que patrocinava o campeonato da ASMEGO e que o juiz do caso era atacante do time e se achava o Pelé. Eles utilizavam essa expressão. Nossa. Se achava o Pelé. E aí o Sampaio, na condição de técnico, fez uma substituição, tirou ele, e ele não gostou, e desde então se tornaram inimigos capitais. E... É um absurdo. Então, tudo mentira. Um negócio assim. E, em razão disso, ele não tinha condição de julgar. Entendeu? E aí, na petição, eles falavam os nomes de parentes do juiz. Entendeu? O que pode configurar uma espécie de ameaça velada. De ameaça velada. Né? Mas aí esse habeas corpus especificamente, esse da suposta audiência lá do Marcos, em 2015, no primeiro semestre desse ano, uma ministra do STJ, chamada Daniela Teixeira, chegou a anular o processo com base nesse argumento deles. Tinha começado o julgamento das apelações, eu fui lá no Tribunal de Justiça de Goiás, fiz a sustentação oral, um desembargador pediu vista, nesse meio tempo veio a anulação lá de Brasília. A gente ficou apavorado. Né? E aí a gente foi realmente ver que a gente começou a peticionar, né, nos autos desse habeas corpus, né, mostrando que não era verdade, né, que tinha acontecido, mostrando que, enfim, eles foram cientificados dessa audiência, ficaram calados lá atrás, né, esperaram anos para alegar isso só agora, o que é um comportamento proibido, né? O pessoal chama de nulidade de algibeira. Sim. Você não pode ficar guardando defeitos processuais para a hora que você acha mais conveniente usar. Né? No júri, né? Nós nem mencionamos essa audiência. Né? Quem mencionou foi eles. Tanto é que na ata de julgamento não consta, né? Nada que a gente tenha usado essa audiência para condená-los e tudo. Então, isso, à medida que isso foi sendo mostrado, né? Lá nos autos do habeas corpus, aí a ministra... com uma grande sensibilidade, inclusive, ela refluiu do julgamento, né? Assim como Lewandowski tinha feito ali em 2018, né? E restabeleceu o processo, restabeleceu as condenações. Então, mas pelo que eu estou entendendo, você ainda tem medo que a sentença volte atrás? Não no que diz respeito à ministra. Sim, né? não. Sim. Mas aí teve um julgamento pela 5ª turma do STJ, eles confirmaram a decisão da ministra por unanimidade. Na ocasião, fui até lá, fiz a sustentação oral. Né? E nesse momento tem embargos lá. E aí a notícia que eu tenho é que eles realmente estão indo em todos os gabinetes, estão movendo céu e terra e estão doidos lá, tentando fazer com que esses embargos tenham o que a gente chama de efeito infringente, que ainda é a última chance deles de anular, né? O processo como um todo. Então aqui é a última preocupação nossa. Né? A gente... agradece a ministra Daniela Teixeira por ter refluído a decisão, né, e ter restabelecido as condenações, e faz um apelo para os outros ministros da 5ª turma. Né? Vocês que estão vendo esse podcast, né, vamos torcer para que os ministros do STJ assistam também aqui o canal para que se atentem a essa questão, né, para que não realmente é um processo muito bem instruído, né? As condenações já está caminhando para o fim. A gente não gostaria que ali na bacia das almas, né, a impunidade realmente se restabelecesse. E Valéria, as duas últimas perguntas. Para você acha que a justiça no Brasil é uma justiça para os ricos? Porque se fosse algum pobre, teria condição de entrar com tantos recursos assim? E um processo desse, que pelas investigações que levaram 8 meses até a condenação levar 12 anos, você acha que isso aconteceria com alguém que não tivesse recurso? Eu não tenho nenhuma dúvida de que é uma justiça para os ricos. Aqui? Aqui, nenhuma dúvida. Né?
Você vai ao... A gente está com um projeto lá em Goiânia de acompanhar audiência de custódia. Você vai olhar quem aparece nessas audiências de custódia lá, é só pobre, estupriado, né? E ao mesmo tempo, pega, para você mover essa quantidade de recursos é dinheiro. Né? São anos e anos e anos, não é um escritório de advocacia só, não. Né? Você calcula quanto? Um chute. Chute. Uns 5 milhões aí. 5 milhões? Pelo menos. Né? Durante esses anos aí. E então o que acontece? Os ricos, né, os poderosos, resolvem os seus problemas não é com direito, resolvem com a polícia. Como assim? Mandando matar, né? Resolve na bala, por exemplo, tá uma disputa de terra, pega a polícia e manda expulsar o pessoal e toma a terra. Alguém tá falando mal, manda a polícia ir lá e matar. Então resolve os seus problemas na força bruta. Mas você está um pouco generalizando também, né, Valério? Não dá para falar da polícia toda. Da polícia toda, não, mas a classe política, a empresarial, a elite do país, quando quer fazer alguma coisa, usa a polícia. Não significa que a polícia toda é assim, mas necessariamente quando eles querem exercer a força bruta sobre alguém, quem eles usam são policiais. Porque esses policiais vão contar com a proteção institucional, né? E vão contar... Tanto é que, sempre que eu pego casos em que policiais militares estão sendo acusados, eu vejo que eles têm excelentes defesas. E muitas vezes eles não têm dinheiro, esses policiais militares. É porque, no caso deles, arregimenta-se assim, esses melhores advogados, porque são os mesmos advogados das pessoas que os contratam, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, os ricos, né, se utilizam da força bruta, resolvem os seus problemas pela força bruta da polícia, especificamente, e na hora que alguma responsabilização se aproxima deles, aí eles usam direito. Aí a presunção de inocência, aí são todos os recursos, né? Então, infelizmente, o que acontece? O direito acaba se tornando um instrumento de proteção da brutalidade. Um instrumento de proteção da bala, do uso da brutalidade. Né? Em Goiás, pelo menos, é assim que acontece. Né? A gente vê isso claramente. E isso me incomodava muito também, lá nas audiências e tudo. Porque, claro, eu fiz direito, eu sou versado, eu sei quais são todos os recursos, eu sei quais são todos os princípios do processo penal, eu sei tudo. Mas, ao mesmo tempo, a hipocrisia ali me incomodava, sabe? Como é que eu vou explicar? E até no discurso público também, né? Por exemplo, quando eu falava, porque muitas vezes eu falava de forma enfática, né? Foram eles, mataram, não sei o quê, tudo, tem que ser punidos e tudo. E aí eles me contestavam com princípios jurídicos, né? Uma coisa de, não, mas né, presunção de inocência. Eu não estou falando que não tem que ter presunção de inocência, nem nada, né? Nem nada dessa natureza. Mas muitos advogados falam de princípios jurídicos, de princípios do processo penal, sem fazer uma análise macro, né? De como que eles estão sendo aplicados. Né? Falam com uma boca cheia, como se estivesse falando assim dos mais altos princípios civilizatórios, né? E não percebe o contexto em que eles estão inseridos. Né? Primeiro, muitas vezes estão falando aquilo em razão de interesse profissional deles, e não porque estão fazendo uma análise da sociedade. Né? Qual é o sentido de você ficar enchendo a boca para falar desses princípios jurídicos quando nem 5% dos assassinatos do país chega a julgamento? Nem 5%? Nem 5%. O índice de resolução de homicídios é por volta de 10%. Né? E aí... Então, e ao mesmo tempo, é razoável. E os que chegam a julgamento, é razoável você dizer que demora 10, 20 anos para chegar numa sentença de mérito? Né? Para chegar numa efetiva responsabilização dessas pessoas? Não é razoável. De jeito nenhum. Não é razoável você dizer isso. Então você pode defender, né? Enfim, todos os princípios jurídicos, os recursos, a presunção de inocência, mas tem que analisar numa situação macro também. Né? Olha, se você está se preocupando exclusivamente, né,
com a garantia dos direitos desses ricos aqui e não está nem aí para os 99% da população brasileira que está morrendo sem você responsabilizar ninguém, no caso é porque quando aconteceu com meu pai, aí a gente começa a ver essas mazelas, né? E não foi fácil a gente atravessar o que foi atravessado, porque a gente sentiu na pele que o sistema realmente não é montado para responsabilizar pessoas como Maurício Sampaio. E a última pergunta que eu tenho que fazer, eu ficaria com você mais 2 horas, mas a gente tem que terminar, qual a sensação que você tem quando vê o Atlético Goianiense jogando, quando você liga o rádio e não ouve a voz do seu pai? Qual a sensação do filho? O que você sente? O quanto é esse vazio? Explica para as pessoas. Isso é algo que, logo no começo, o sentimento que eu mais tinha era revolta, né? Era ela que predominava, sem sombra de dúvida. Uma revolta, muita raiva no coração. E eu não sei se já passou algum momento da sua vida desse jeito, mas você viver com raiva é algo muito desgastante. É algo que não é fácil. Mas à medida que o tempo foi passando e que os resultados foram chegando, um reconhecimento mínimo, né, da nossa luta, de justiça e tudo, e aí a raiva vai... Aí que você começa a entender a falta realmente, né? Porque... Claro que seu pai faz mais falta para você hoje. Situações ocasiões que vão acontecendo na sua vida. Ter seu filho não, seu pai não ter conhecido. Não conheceu. Né? Coisas que acontecem na minha profissão, por exemplo, que eu sabia que ele ia ficar feliz de ver e não tá aqui para ver. Né? Mesmo um título, qualquer conquista que você tem, né? Você fala, nossa, meu pai ia gostar disso. E do jeito que foi, né? E do jeito que foi. Né? Então realmente difícil saber que não está aqui e não estará nunca mais, né? Esses dias eu estava pensando também que meu avô faleceu, meu pai faleceu, né? E aí eu estava olhando para o meu filho e pensando que ele não conheceu nenhum dos... Meu avô ouviu meu filho uma vez, mas ele não vai lembrar, né? Então não conheceu nenhum dos dois, né? Então, 2 pessoas que foram tão importantes e presentes para mim, né? Para ele vai ser só uma história, né? Então eu tive a clara sensação da geração passando, sabe? Mas eu não queria que tivesse passado dessa forma, né? Mas de toda forma eu vou fazer o possível para que essa história que eu passe para ele seja uma história que ele tenha orgulho de contar também. Pô, Valério, muito obrigado mesmo, de verdade, por ter vindo aqui e pela sua coragem e pela confiança que você deu na gente. Eu que agradeço, Cosme. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando dessa história, que é uma história muito difícil para mim, muito difícil para muita gente também, e a disposição de vocês de ouvir, né? Porque eu imagino que ouvir isso deve ser difícil também. É difícil. Mas, ao mesmo tempo, é importante, né? No Brasil, a gente tem uma cultura de apagamento, né? Das tragédias, apagamento das memórias, das coisas ruins, né? Mas aqui a gente só cresce lembrando disso. Então, espero que eu tenha contribuído um pouco. Com certeza. Obrigadão.